Lançado em 2018, Aquaman marcou uma entrada inovadora no universo estendido da DC, dando vida ao icônico super-herói subaquático em uma aventura visualmente impressionante e cheia de ação. Dirigido por James Wan, o filme mostra o personagem titular, interpretado por Jason Momoa, em uma narrativa que mergulha nas profundezas do oceano, explorando Atlântida e desvendando as origens complexas de um dos heróis mais subestimados da DC Comics. Sinopse. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e se tornar parte da nossa comunidade cinéfila. O filme acompanha a jornada de Arthur Curry, também conhecido como Aquaman, o herdeiro meio-humano do reino subaquático de Atlântida. Filho de um faroleiro humano, Tom Curry, interpretado por Temuera Morrison, e da rainha Atlante, Atlana, interpretada por Nicole Kidman, Arthur possui habilidades extraordinárias que o tornam uma força formidável debaixo d'água. Posso subir a bordo? Como o herdeiro relutante do trono, Arthur deve confrontar seu destino e salvar o mundo da superfície e Atlântida de uma guerra iminente. Meu irmão veio da superfície para me desafiar pelo trono! Eu chamo de dar uma surra. Nos bastidores. Hi, I'm Amber Heard. I'm Jason Momoa. More bass. Me, Jason Momoa. O Aquaman é um dos personagens mais antigos da DC Comics, mas sua estreia no cinema foi longa e tortuosa. A ideia de um filme do personagem surgiu em 2004, mas só ganhou impulso após o sucesso de Man of Steel em 2013. Naquele ano, a Warner Bros. Contratou 2 roteiristas para escreverem histórias diferentes para o filme, Will Beall e Kurt Johnstad. Em 2015, James Wan foi contratado para dirigir o filme, e o roteiro de Beall foi escolhido como o vencedor. O elenco principal foi confirmado ao longo de 2016 e início de 2017, e as filmagens começaram em maio daquele ano e foram concluídas em outubro do mesmo ano. Os efeitos visuais do filme foram fornecidos por vários fornecedores, incluindo a Weta Digital, a Industrial Light and Magic e a Framestore. Uma das características de destaque de Aquaman são seus efeitos visuais de tirar o fôlego. James Wan leva o público a um passeio visualmente deslumbrante pela Atlântida, introduzindo paisagens subaquáticas vibrantes, civilizações intrincadas e criaturas inspiradoras. O uso inovador de CGI do filme deu vida à rica mitologia da Atlântida, tornando-a um espetáculo visual para o público. O filme possui um forte elenco de apoio, incluindo Willem Dafoe como Nudis Vulko, Patrick Wilson como Orm Oceanmaster, meio-irmão de Arthur e principal antagonista do filme, e Yahya Abdul-Mateen II como David Kane Manta Negra. Cada personagem traz um elemento único para o enredo, contribuindo para a riqueza geral da narrativa. Críticos e espectadores ficaram impressionados com os visuais impressionantes. Das profundezas bioluminescentes da Atlântida às sequências cheias de ação com cavalos marinhos, tubarões e crustáceos gigantes, Aquaman ofereceu uma sobrecarga sensorial de beleza e caos subaquático. Momoa, já conhecido por sua presença imponente em Game of Thrones, trouxe um charme robusto e arrogância sem esforço para Aquaman. Sua química com Mera de Amber Heard, a impetuosa guerreira Atlante, adicionou faíscas à aventura subaquática. O filme não se esquivou de suas raízes exageradas nos quadrinhos. Ação exagerada, criaturas fantásticas e humor irônico mantiveram a pipoca voando e injetaram uma sensação de diversão no gênero dos super-heróis.
Crítica. Aquaman, o filme de super-herói baseado no personagem da DC Comics, estreou em Londres em 26 de novembro de 2018 e foi lançado nos Estados Unidos em 21 de dezembro do mesmo ano. Apesar de ter recebido críticas mistas da crítica especializada, o filme foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares em todo o mundo. Esse valor o tornou o filme de maior bilheteria do universo estendido da DC, o filme de maior bilheteria baseado em um personagem da DC Comics, o 5º filme de maior bilheteria de 2018 e o 20º filme de maior bilheteria de todos os tempos. Em 2021, foi lançada uma minissérie animada não canônica ambientada após os eventos do filme, Aquaman, King of Atlantis. A série foi transmitida de 14 a 28 de outubro. Em 22 de dezembro de 2023, foi lançada a sequência de Aquaman and the Lost Kingdom. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 66%, com base em 415 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 72%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 55 com base em 50 avaliações dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 7. No IMDb, o filme possui uma avaliação de 6,8 de 10. O público entrevistado pelo CinemaScore concedeu ao filme uma nota A-, em uma escala que vai de A+ a F. Curiosidades. 1. O diretor Peter Jackson, conhecido por sua trilogia O Senhor dos Anéis, recusou 2 vezes o convite para dirigir Aquaman. O motivo? Jackson não é fã de histórias de super-heróis. 2. Uma das cenas mais legais de Aquaman é a luta entre Arthur e Orm pelo trono de Atlântida. Nela, um polvo aparece tocando bateria. O polvo é, na verdade, Topo, um personagem recorrente dos quadrinhos do Aquaman. A confirmação veio do diretor James Wan, que ficou animado em colocar o personagem no filme após descobrir sua existência. 3. O ator Temuera Morrison, que recentemente protagonizou a série O Livro de Boba Fett no Disney+, interpreta Thomas Curry, o pai do Aquaman. Momoa pediu especialmente que Morrison fizesse o papel. O motivo? Morrison é um dos ídolos de Momoa. 4. Aquaman é um filme com muitas cenas subaquáticas. Seria impossível colocar a equipe embaixo d'água durante as gravações. Por isso, as sequências foram gravadas com os atores pendurados em cabos, como se estivessem nadando no ar. Os efeitos visuais foram adicionados na pós-produção, garantindo uma atmosfera translúcida e viva. 5. O ator Yahya Abdul-Mateen II foi escalado para viver o vilão Arraia Negra em Aquaman. Ele não sabia nadar. Após receber a notícia de que estaria no filme, Abdul-Mateen II decidiu aprender a nadar sozinho antes das filmagens começarem. Apesar do esforço, ele não precisou nadar nas cenas do filme. 6. Há alguns anos, quando Aquaman ainda não era uma grande prioridade para a Warner Bros., a produtora Appian Way, de Leonardo DiCaprio, estava envolvida nas negociações para o filme. No entanto, a parceria não deu certo e a empresa acabou saindo do projeto. Esse, sem dúvida, claro na minha humilde opinião, é o segundo melhor filme da DC, ficando atrás somente da Liga da Justiça de Zack Snyder. O novo eu ainda não vi, então não posso opinar, mas a nota desse filme aqui vai ser 8. E já sabe, se você é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe para fortalecer o canal e quanto a você que não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber mais de nossos conteúdos. E galera, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. O código de QR Code no canto da tela é para quem puder apoiar o canal até a sua monetização. Abraço galera, fiquem com Deus e até a próxima!